Então vamos lá. Se o seu relacionamento hoje chegou, né, aonde chegou, é porque faltaram alguns princípios, certo? Eu vou listar aqui para vocês 3 princípios importantes dessa caminhada, né, que muito importante nessa caminhada do casamento, e você vai identificar se ele faltou ou não, e aí nós vamos trabalhando por aí, tá bom? O primeiro princípio é você deixou de ver as coisas na perspectiva espiritual. Oi, Elaine, como assim? Né? Aqui, gente, vai ter que ser na base da palavra, né? Então, vamos lá. João 8, 31, 32 fala assim, ó. Vou começar do 31. Em verdade, digo-lhes que todo o que... Não, do 31. Peraí. Então, Jesus disse aos que haviam crido nele, se vocês permanecerem em minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No 33, aí eles perguntaram, né? Somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na sua casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, a primeira coisa que Jesus está falando aqui é que nós precisamos reconhecer Jesus para enxergar a verdade. Vendo a verdade, nós seremos livres. Livres de quê? Aí ele fala, né? Porque eles questionam, vai ser livre de quê? Nós não somos presos? Sim, vocês são presos do pecado. Tá? O que tem a ver isso? Quando nós paramos de ver as coisas na perspectiva de Deus, né? Quando a gente para de ver as coisas espirituais, nós começamos a ver e a viver as coisas naturais, as carnais, né? Que são é o que está falando aqui, o pecado, certo? E aí, quando o pecado entra, ele dá lugar a algumas atitudes que estão lá em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, ira, discórdia, divisão e facção, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a ela. Então, a primeira coisa é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok, vai nos libertar de quê? Do pecado. Quais são os pecados? Aqui são os frutos da carne. Dá uma pensada aí se dentro do seu casamento, para chegar onde chegou, né? Se você não viveu tudo isso que tá aqui, divisões, talvez imoralidade sexual, não sei, né? Pornografia, é possível, né? Ciúmes, iras, discórdias, bebedeiras e coisas semelhantes a essas. Por quê? Porque isso faz parte da carne, das obras da carne, que faz parte do pecado e que está dentro do seu casamento. E está dentro do casamento por quê? Porque você parou de ver as coisas da perspectiva espiritual, daquilo que Deus gostaria, né? Pararam de orar juntos, pararam de buscar, né? E aí as obras da carne foram manifestas. Porém, todavia, existem também as obras do Espírito, que é o que tem que vencer as obras da carne, que está aqui também em Gálatas, que fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Então, assim, nós precisamos, o que é preciso ser feito? É que os frutos do Espírito, ele precisa sobrepor os frutos da carne. Então, assim, a reação positiva dentro do seu casamento, ela vai sobrepor a reação negativa, você tá entendendo? Então, assim, um dos princípios, né, que talvez tenha faltado, e eu trago como base, como principal, é a presença de Deus no relacionamento, a palavra de Deus, a obra da carne prevaleceu, né? E por isso talvez hoje o casamento esteja como está. Então agora vamos lá para o segundo princípio. Tá lá na palavra de Deus em Mateus 19, no versículo 5, vocês já devem conhecer. Mas eu vou ler de novo, tá? Mateus 19, 5. Cadê? E disse,
Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, o segundo princípio que eu preciso te lembrar nessa parte é que você deve ter esquecido, é que existe uma aliança entre você, seu esposo e Jesus. Existe uma aliança e a aliança você precisa lembrar que ela é inquebrável. Quando a gente começa a colocar o divórcio como uma opção, é fato que isso vai acontecer. Então, assim, aqui a palavra de Deus fala o quê? Que o que ajuntou não separe o homem, né? E que os dois se tornaram, então, uma só carne. Só que quando vem, né? A gente é acostumada nessa correria do dia a dia, somos acostumados, assim, a nos livrar daquilo que é empecilho, né? Hoje em dia a gente não conserta mais as coisas, a gente joga fora. Então a gente traz para dentro do casamento, sabe? Essa impaciência, essa intolerância. Não tá dando certo? Pronto, acabou, vamos terminar. Mas o que eu li aqui com vocês? Lembrando, né? Porque eu sei quando vocês casaram, vocês sabiam disso, né? Que agora já não são dois mais, são uma só carne. Eu tô aqui fazendo uma coisinha aqui, eu tô pintando aqui aquilo que Jesus fez, né? Jesus criou aqui, ó, homem e mulher, cada um com as suas particularidades. E aí, quando você disse sim ali no casamento, você fez uma aliança, né? E agora já não são mais dois, são uma só carne. Então, eu quero te lembrar que uma vez que vocês já estão juntos, né? Separar, olha, não é o propósito de Deus. Quando você se separa, fica partes suas, parte um do outro em cada, tá vendo? Às vezes os filhos estão no relacionamento e aí ficam partes dele nela e dela nele. Não é esse o propósito, né? Lembrando que Deus, ele odeia o divórcio, né? Então, o segundo princípio que eu quero relembrar vocês, que talvez tenham esquecido nessa caminhada e já até falado, quer ir embora, vai, não, o amor acabou, hoje é ódio. Lembrar de que existe uma aliança, né? E de que Deus, ele odeia o divórcio, tá? Então, a primeira coisa é lembrar, né, que é preciso olhar as coisas na perspectiva de Deus, né? Na perspectiva espiritual, né? A segunda é lembrar que existe uma aliança, que vocês fizeram essa aliança e que Deus odeia o divórcio. E a terceiro princípio que eu quero trazer para vocês, também muito importante e último, né, é que vocês precisam lembrar, né, de que o amor, ele não é um sentimento, ele não é um gesto de emoção. O amor, ele é baseado numa escolha. Porque se for baseado em emoção, você realmente vai chutar o balde, né? Mas eu vou te provar aqui na palavra de Deus. Vamos juntos lá em Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Ele veio com uma missão, né? De salvar a humanidade, de se entregar pela humanidade. E aí eu vou até falar para vocês lerem o livro de Mateus, porque ficaria muito grande se eu fosse trazer todos os versículos aqui, mas Jesus vem falando todo o tempo do propósito dele, né? E ele fala que ele ia ser preso, ele fala que ele ia ser açoitado, ele vem contando que ele, né, iria morrer e ressuscitar, ele vem falando isso. Mas quando chega o momento, a Bíblia fala pra gente aqui, no versículo 37, fala assim, ó. E levando consigo Pedro e os dois filhos, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então Jesus aqui, ele fala que ele estava triste, a alma dele estava triste até a morte. Você imagina que não existe aqui um sentimento de amor? Existe um sentimento de temor, existe um sentimento de angústia?
Não é verdade? Não, não existe. Você sabe que agora você vai morrer de uma maneira trágica, né? Como que vai existir essa emoção gostosa? Não, não tem. É desespero mesmo, né? Que Jesus estava. Aqui fala, ó. E aí ele continua, ele fala: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E aí depois ele volta de novo nos discípulos e fala: nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo, vigiem e ore para que não caia em tentação. Depois ele ora de novo: meu pai, se não é possível que afaste de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, Jesus os encontrou dormindo. E aí Jesus foi orar novamente. Gente, está em Mateus, vocês podem acompanhar aí. Repetindo as mesmas palavras, então voltou para os discípulos e lhe disse, no último, no versículo 45, vocês ainda estão dormindo e descansando, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levante e vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Ou seja, você vê que tantas vezes ele ora, tantas vezes ele procura os discípulos para orar com ele, e ele conta que ele estava com esse sentimento tristeza e profunda até a morte. Então, não existia sentimento de alegria, não existia um sentimento de amor. O que levou Jesus à cruz também não foi ele ser pego, não. Ele se entregou. O que levou ele à cruz foi o sentimento de escolha de cumprir o propósito dele. Tá, Elaine, o que tem a ver? Tudo. Tem a ver que hoje, quando você para e pensa, não, eu não amo mais o meu marido, realmente, né, as circunstâncias são tão ruins, né, que fazem você pensar ou fazem com que esse sentimento não exista. Mas existe uma escolha, né? Você pode escolher, mesmo não tendo esse sentimento de amor, a escolha de manter a sua aliança, a escolha de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, né? E é isso que eu vim trazer nesse estudo, essas 3 bases. Primeiro, a palavra de Deus foi perdida em algum momento, né? Então, se você quer restaurar o seu casamento junto com o seu marido, essa palavra é para vocês dois, né? Que conhecem a palavra, vocês dois se perderam em algum momento, né? Então, se você quer essa restauração, a primeira coisa é começar a olhar da perspectiva de Deus, começar a buscar as coisas de Deus, se alimentar das coisas de Deus, para que os frutos do Espírito se manifestem e sobreponham à carne, como foi falado na primeira parte. A segunda palavra que eu trouxe foi o princípio da aliança. A aliança, ela é inquebrável. Para de pensar que o divórcio, ele é uma opção. Na verdade, ele foi autorizado por causa da dureza do coração, mas Deus odeia o divórcio, e ele odeia o divórcio por aquilo que eu mostrei para vocês aqui, porque o estrago, ele sabe que é enorme, o estrago na alma, o estrago na vida, o estrago na vida dos filhos, né? E a terceira é a questão da escolha. Se você escolher junto com seu marido ou com seu esposo hoje, escolher, meu amor, realmente os sentimentos acabaram em meio a tantos problemas, em meio a tantas decepções, mas a escolha de permanecer casado pode fazer com que tudo seja diferente. Essa é a palavra dessa tarde. Que Deus abençoe vocês e que realmente o coração e a vida de cada um de vocês seja edificado. Deus é um Deus de milagres, Deus não é um Deus do divórcio, Deus é um Deus do perdão, Deus é um Deus da restauração. E todas as coisas, né, são possíveis para aquele que crê. Que o seu casamento seja restaurado em nome de Jesus, porque o sonho do Senhor são famílias fortes, porque hoje, se a humanidade ela tivesse famílias fortes, né, que ao invés de lutarem um contra o outro, né, lutassem, né, um a favor do outro, o mundo seria muito melhor. Os filhos seriam melhores e as pessoas seriam muito mais felizes. Então essa é a palavra. Deus abençoe. Aguardamos vocês. Até o próximo vídeo.